Tudo bem? Estamos próximo do culto da alma dos antepassados do ano de 2017 e todos já estão se preparando, fazendo suas dedicações, fazendo suas listas de antepassados, colocando seu sentimento em ordem para que o nosso culto possa ser maravilhoso e possamos aproveitar esse dia 2 de novembro como um dia especial, conforme Meixo Sama nos orientou. No dia 2 de novembro, todos os antepassados, independente da sua condição espiritual, é permitido vir encontrar com seus descendentes. Então, esse é um dia extremamente especial que nós precisamos nos preparar para receber esses entes queridos. Nós, messiânicos, fazemos o culto. Esse ano vai ser realizado no Solo Sagrado às 9 horas da manhã e, devido ao horário de verão, vai acontecer aqui na nossa igreja São Luís às 8 horas da manhã. E à tarde vai ser realizado no Jurei Center, nos mais diversos lugares onde nós temos unidades. Muito bem, tem surgido muitas dúvidas em relação ao preenchimento do formulário, mas eu sempre tenho explicado que o preenchimento é de acordo com a condição espiritual de cada família, que o mais importante é o sentimento com o qual você está organizando essa listagem. Pode haver um erro ou outro, mas esse erro vai ser reflexo do mundo espiritual de cada família. De qualquer forma, é da parte da igreja importante orientar a melhor forma, a ordem correta de fazê-lo. Então, primeiro, verifique seu sentimento. Se o sentimento está correto, você está cultuando o seu antepassado, por que razão? O nosso quarto líder espiritual, que é o Meixo Sama, tem sempre orientado que tão importante quanto fazer algo é com que sentimento você está fazendo. Então, a primeira pergunta que eu me faço, e acredito que cada um precisa fazer a si próprio: com que sentimento eu estou construindo minha relação de antepassados? Eu estou colocando cada nome ali por que razão? Com que motivo? E depois, qual é o meu pensamento em relação a cada nome que ali está colocado? Então, se você fizer isso, naturalmente a ordem de colocar os nomes vão ficando clara. Então, a maneira que nos tem sido orientada é sempre começar pelas linhagens familiares. Então, todos nós viemos basicamente de 4 famílias, 2 por parte de pai, 2 por parte de mãe. Então, nós começamos a cultuar pelo último nome em que nós temos oficialmente. Então, meu nome, por exemplo, é Francisco Antônio Trianon de Souza. Então, a primeira família a qual eu cultuo é a família Souza. Então, eu ponho linhagem familiar ou linhagem Souza, que alguns mais antigos utilizam o termo tronco, que é o mesmo significado de linhagem. De qualquer forma, na família Souza, eu coloco lá no relacionamento família paterna ou simplesmente paterna. E vai abranger todas as pessoas que têm o nome Souza, que têm a relação espiritual comigo. Caso tenha algum Souza que não é meu parente, ele não está sendo cultuado. E assim, primeiro nós colocamos então as linhagens familiares. As 2 do pai, as 2 da mãe. Aí depois vem os nomes de forma individual. Mas pode surgir a pergunta: mas eu posso colocar outras famílias que eu sei que fazem parte da construção, né, da minha família? Quer dizer, tem famílias que chegam a ter 12 parentescos diferentes. Eu mesmo tenho, além de Souza, Trianon, tenho Rodrigues, tenho Alves, tenho Mendes, tenho Freitas, que são famílias que se relacionam com a minha existência hoje. Eu as coloco todas. Então, cada um precisa fazer a pesquisa de acordo com a sua árvore genealógica. Muito bem. Uma outra dúvida que as pessoas têm perguntado: eu sou casado. As senhoras, elas são casadas e elas recebem o nome do marido. E aí vem o questionamento: eu ponho primeiro o nome de meu pai e de minha mãe, o nome familiar da família do meu pai e da minha mãe, eu coloco primeiro o nome do meu esposo? A questão é: como está o seu nome no seu registro oficial? Depois que você casou, como você assina oficialmente seu nome em qualquer documentação? Normalmente o último nome é o nome do esposo. Então, a primeira linhagem a ser cultuada no caso das senhoras casadas, oficialmente, é o tronco, a linhagem familiar do esposo. A seguir vem do pai e da mãe. Então, no caso da minha mãe, posso dar um exemplo. Minha mãe se chama Neide Trianon de Souza. O formulário dela
ela vai colocar primeiro família Souza. Mas essa família não é a família original dela, porque ela casou com meu pai. Ela se chamava Neide Trianon, que é o nome do pai dela. Então ela não deveria cultuar primeiro a família Trianon? Não. Como ela assina Neide Trianon de Souza, ela passou a pertencer à família Souza. Então a família principal, espiritualmente falando para ela, é a família Souza. Então ela vai colocar linhagem Souza do esposo no parentesco. Então lá no parentesco ela vai botar linhagem do esposo. A seguir, a linhagem do pai e da mãe. No caso das pessoas que não são casadas, então não é necessário, coloca a linhagem do pai e da mãe. Passada essa parte dos troncos familiares ou das linhagens familiares, nós entramos nos nomes individuais. Então, normalmente, nós precisamos começar por aqueles antepassados que estão relacionados com a gente através da relação parental. Então, o que isso quer dizer? Eu posso começar pelo meu bisavô, minha bisavó, parte de pai, parte de mãe. É necessário colocar os nomes, se você sentir necessidade, pode colocar. Lembrando que quando você põe linhagem Souza, o bisavô e a bisavó da família Souza já está sendo cultuado. Entretanto, se você conviveu com esse bisavô, se você teve um relacionamento com ele, por menor que seja, é bom que coloque o nome dele de forma individual. Se simplesmente você sabe o nome dele, não é necessário, a não ser que seja seu desejo. Por isso que eu disse no início, mais importante do que como vai fazer a sua lista, com que sentimento vai fazer. Colocar o nome simplesmente porque você sabe o nome é uma coisa. Agora, você colocar o nome porque você tem uma relação com ele, porque você tem um sentimento desenvolvido por ele, é outro. Então, depois dos nomes dos bisavós, vem o nome dos avós. Esses, sim, devem ser colocados individualmente, independente da nossa relação com eles ou não. Então, o avô e a avó, a partir de pai, o avô e a avó, a partir de mãe. A seguir, quem tem os pais falecidos devem colocar o nome de seu pai e de sua mãe. E a seguir, do nome do pai e da mãe, vem dos filhos. Porque alguns perguntam, mas e o irmão? Não, a minha relação com meu filho é uma relação direta, próxima. O filho saiu de dentro, da minha existência. O meu irmão, ele é lateral, é uma relação lateral que vem a seguir. Então, primeiro a esposa, depois da esposa o filho, depois do filho o neto. E aí sim vem os irmãos. Então, primeiro é pai e mãe, depois esposa, esposo, a seguir filhos e netos. Depois vem os irmãos. Depois dos irmãos, aí vem os tios. E dentro do tio tem o tio direto de consanguinidade, que é o irmão do seu pai, a irmã da sua mãe, o irmão da sua mãe, e os esposos e maridos, esposas e maridos dessas pessoas. Também deve ser escolhido de acordo com a sua relação com essa pessoa. Se é uma relação distante, em que você só sabe o nome, eu lhe pergunto, qual é o seu sentimento em relação a essa pessoa? Por que você vai colocar o nome dessa pessoa? E assim vai, até que você vai colocar primos, primas, e aí vem os amigos e amigas. No final você põe essas pessoas que você tem uma relação especial. Quantos amigos vai colocar? Aí volto sempre à primeira questão. Com que sentimento você está colocando esse nome? É importante para você? Não, eu preciso fazer porque essa pessoa está em purificação no mundo espiritual, ou está em sofrimento, ou morreu de uma maneira trágica. Não seria ideal, então, você convidar um parente desta pessoa que tem uma relação direta com ela e que vai cultuar de forma correta, com sentimento de gratidão e amor? Ou você vai colocar simplesmente pelo motivo de você conhecer e estar preocupado com ela? Então, a salvação dessa pessoa seria ideal se fosse feito por um parente. Então, essa é a forma básica. Lógico que cada família tem suas realidades, tem suas relações e podem surgir outras importantes questões. Mas as questões mais comuns recentemente seriam dos adotivos. Eu sou adotivo, fui adotado por uma família, essa família me deu o seu nome, mas eu conheço o nome biológico de meus pais. Segundo o Meixo Sama, nada acontece por acaso.
e de acordo com a lei da afinidade espiritual, você foi adotado por aquela família por uma permissão espiritual. Então a sua relação com a família que adotou passa a ser principal e com a família biológica passa a ser secundária, que precisa e deve ser cultuado, porque graças a essa família biológica você recebeu esse corpo para poder desenvolver suas atividades como verdadeiro filho de Deus. Então, em primeiro lugar, você vai colocar o nome da família que lhe adotou, que lhe ofereceu o registro. Então, você coloca o nome da família principal e depois, após os nomes das famílias que compõem o seu nome hoje, você vai colocar o nome da família biológica. A mesma coisa em relação àquela pessoa. Se sua mãe já faleceu, a mãe adotiva faleceu, e a mãe biológica também, primeiro você coloca mãe adotiva primeiro, e depois a mãe biológica. Depois, o outro caso, são as pessoas que divorciaram, que se separaram. Então, no caso da pessoa que se separou e divorciou, a mesma coisa. Qual o nome do seu registro oficial, que está na sua carteira de identidade? Se você não tem mais o nome do seu marido ou da sua esposa, então você não precisa colocar em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem o nome da família a qual você está se relacionando neste momento. E depois que você relacionar as famílias, aí vem a família da pessoa a qual você casou antes. E aí entra a situação do sogro e da sogra. O sogro e a sogra, como são avós de seus filhos, é importante que você o cultue. E ele vai ser cultuado logo após os seus irmãos. Então você vai botar lá pai, mãe, filho, neto, irmãos, e aí vem seu sogro e sua sogra, porque ele tem relação direta com seus filhos. Mas se você se separou e não tem relação de filhos com seu ex-companheiro, basta colocar o tronco familiar desta família. De qualquer forma, volto sempre à primeira questão: com que sentimento você está colocando esse nome? Por que você está colocando ele? Isso é mais importante. E por fim, nós temos o caso da pessoa que vive, foi criada por uma família, ou vive com um companheiro, mas não tem aquele nome oficialmente agregado num registro oficial. Então você primeiro tem que sempre pensar: qual é o meu nome oficial? Para as leis, qual é o meu nome? Qual é o nome que está na minha identidade, no meu registro de nascimento? Meshama afirma que o mundo material é reflexo do mundo espiritual. Então, se eu não tenho o nome daquela família registrado oficialmente no mundo material, é porque no mundo espiritual esse registro também não se confirma. Daí a necessidade de você estudar e verificar. É melhor colocar aquele nome, não é? Então, sempre avalie pelo seu sentimento. Qual é o seu sentimento em relação àquela família? Então, é importante que cada um de nós se prepare dessa forma. Com que sentimento eu estou colocando esse nome? Eu tenho como costume, fazer uma lista de rascunho, coloco todos os nomes que eu desejo cultuar, trago até a igreja, faço oração comunicando por que eu escolhi aqueles nomes e se aqueles nomes estão corretos. Faço a minha oração, faço uma dedicação, convidando a todos que dediquem junto comigo naquele período, como preparação deles também para o dia 2 de novembro. E comunico que desejo fazer determinado valor como oferta de gratidão para a elevação espiritual deles. E fico aguardando alguns dias a resposta. Se nada acontece, se não aparece um nome novo, se eu não tenho nenhum aviso do mundo espiritual, eu mantenho tudo como fiz, passo aquele rascunho a limpo e entrego na igreja meu formulário. Ofereço meu donativo de acordo com o que eu estabeleci como meta. Mas também há muitos membros que vêm relatar que após fazer essa dedicação, surgiu um dinheiro inesperado e sentiu vontade de oferecer aos seus antepassados. E depois do culto, vem nos informar que aquele valor que apareceu repentinamente serviu como donativo e trouxe algum benefício, alguma mudança, alguma transformação na família. Então, eu gostaria que todos se preparassem e que entregassem o formulário na véspera para que ele possa ser organizado de forma limpa, de forma correta no altar. Muitas pessoas deixam para entregar no dia do culto. Isso é muito perigoso porque acaba indo para o altar sem nenhuma preparação, sem nenhum respeito
por mais que a gente tente fazê-lo, pois a pressa em colocar no altar, faltando alguns minutos, faz com que a gente não coloque de forma ordeira, de forma organizada, como é o mundo espiritual e como é Deus. Então agradeço a atenção de todos e espero que os senhores, tendo alguma dúvida, procure o seu ministro, esclareça antes que o culto ocorra. Muito obrigado e bom culto a todos nós.